Pronto. Vamos de novo, então. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar de volta aqui nessa casa, que eu considero um dos lugares que eu comecei a bater um papo com o pessoal. Tivemos a pandemia, mais alguns percalços que acabou nos afastando por alguns motivos e que estamos retomando novamente, graças a Deus. Eu escolhi o tema perdão porque a casa, quando me fez o convite, deixou livre para que eu escolhesse o tema. E como seria nessa época, agora próximo ao Natal, aproveitando que estamos com o coração cheio de amor, fraternidade, as confraternizações, então nada melhor do que falar do perdão, já que estamos cheios de amor nessa época, né? E tentar levar essa época cada vez mais à frente, para que não fique só próximo ao Natal, que envolva mais. O perdão, se formos falar dele na parte teórica, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez teríamos toda a teoria aqui por horas e horas e horas, e talvez nem seria debatido todos os temas. E se partirmos para as doutrinas, para os livros, para as psicografias que chegam sobre esse tema, aí eu acho que ficaríamos numa parte infinita, por assim dizer. Na verdade, quem não conhece todas as regras do perdão? É um tema que eu acho muito simples. Todos nós sabemos o que é perdão, como aplicar, o que tem que fazer, para quem que é, como que é. Então eu falo que é um tema muito simples de ser tratado. Porém, a hora que chegamos na prática, ele se torna complexo. E por que é tão difícil aplicarmos o perdão no dia a dia, nos atos que nos ofendem ou quando ofendemos alguém? Simples, somos imperfeitos. Vivemos uma época de imperfeição, num planeta de provas e expiações, onde temos que acalentar tudo isso ainda, digerir e aprender a colocar. Eu vou tentar trazer o ato do perdão em alguns trechos, em algumas passagens que aconteceram, e acima disso vamos debater. De todos os males que a sociedade se impõe, que impõe, de uma forma ou de outra, dentre elas as agressões, calote, homicídio, tudo, do mais pior ato humano, o que mais dilacera a humanidade, sem a menor sombra de dúvida, é a guerra. Acredito que ninguém aqui deva ter passado por um ato de guerra, viveu uma guerra. Não escutamos relatos, mas sabemos o que a guerra faz onde ela acontece. A guerra, ela dilacera a humanidade. Quando cai uma bomba, ela não pergunta se é uma escola, ela acha que é um quartel-general, mas ela não pergunta se é uma escola, se é um hospital, ela simplesmente detona, e tudo que tiver ao redor ali vai matar soldado, vai matar criança, idoso e tudo mais. Então, o ato da guerra, e quando ela entra em combate corpo a corpo, sabemos a maldade que existe. Soldados abusam de mulheres, crianças, não existe bebê, não existe velhos, não existe jovens, não. Todos sacrificados, ou humilhados, esquartejados das piores e mais bárbaras histórias que ouvimos até hoje da humanidade, vem das guerras. Para tratar desse tema, a Guerra do 14, considerada a Primeira Guerra Mundial, que foi até 1917, estrategistas militares daquela época entenderam que a Guerra do 14 tinha que acontecer. Não tinha como evitar aquela guerra, porque ela colocaria fim a todas as desavenças que existiam no mundo naquele momento. E com aquela guerra ali, todas as demais guerras seriam vencidas. Não teriam mais o porquê ter guerra depois da Guerra do 14. Ao contrário, a guerra aconteceu e sabemos o que aconteceu. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, nem se fala as atrocidades do Holocausto. Já escutamos relatos, lemos relatos sobre isso. Vietnã, Bósnia, Ucrânia, a última agora é a Ucrânia, né, que é mais assim, mas vivemos Iraque, Golfo Pérsico, enfim, todas as guerras, e nós sabemos as atrocidades que vêm acontecendo. Numa história mais à parte, na Guerra do 14, quando o mundo entrou em guerra, a Turquia, os turcos otomanos, invadiram a Armênia. Já existia uma certa rivalidade entre aqueles dois países, mas a Turquia é um país gigantesco, perto da Armênia. A Armênia é um país muito menor, menor poder bélico, menores soldados. Enfim, a Turquia devastou a Armênia. E numa dessas passagens,
numa dessas invasões, havia um tenente com alguns soldados que chegou até um vilarejo na Armênia. E ao entrar nesse vilarejo, já dominado, ele viu uma casa, um foco de luz, e foi até essa casa. Esse tenente, com seu cap na cabeça, muito bem vestido, sua arma na cintura dentro do couro, invadiu a casa juntamente com seus soldados, e naquela casa, certamente era o período da janta, estava uma família reunida, o pai, a mãe e duas filhas, uma de 15 e uma de 12 anos. Ao adentrar na casa e ver aquela cena, o tenente, sem a menor sombra de dúvida, nem o menor esboço, sacou de sua arma, matou o pai e a mãe ali mesmo, no mesmo instante, com um tiro em cada um. A menina de 15 anos foi dada aos seus soldados para que fosse levada fora, na área pública, na rua, no vilarejo, e ali ela foi estuprada, violentada, até não poder mais, não aguentar mais o seu corpo, e ela veio a falecer ali, em ato público. A menina de 12 anos, então, foi levada por esse tenente à sua casa bordel, que existia ali próximo. Era um sádico sexual, era um homem bitolado. E ali naquela casa existiam outras moças capturadas durante o período de guerra, no qual ele faziam escravas sexuais. Essa menina de 12 anos passou a viver isso. Viveu isso durante 2 anos consecutivos. Estupro, violência, humilhações diversas. Depois de 2 anos passando por isso, essa menina conseguiu fugir dessa casa, junto com mais 3 meninas. Foi passando o tempo, ela ficou ali na Armênia, vivendo pelas ruas, passando fome, humilhação, período de guerra, se escondendo, enfim, todas as barbáries que aconteceram naquela época. Com o fim da guerra em 1917, o recuo das tropas, a retomada, os países puderam, entre aspas, voltarem às suas rotinas. Porém, a Armênia, desossada, destroçada, não existia mais nada ali. Essa menina, já numa idade um pouco a mais, resolveu estudar, porém na Armênia não tinha como. E ela se mudou para a Turquia, e ali ela estudou enfermagem, com o passar dos tempos, se formou, conseguiu um emprego em Istambul, um dos maiores hospitais da Turquia, e ali ela pôde trabalhar naquele hospital. Era dedicada, amava a profissão, salvava vidas, se dedicava a todo momento àquilo ali. E era muito respeitada, respeitava todos do hospital. Uma pessoa completamente do que vivenciou lá atrás. Certa vez, deu entrada nesse hospital um homem cujas doenças apodrecia a carne. Ele tinha carne podre, era estado cadavérico, apesar de estar vivo. E ali, o diretor do hospital perguntou, teve que colocar ele numa ala mais distante, porque ele tinha um cheiro muito forte, ninguém suportava ficar perto por causa daquelas feridas e tudo mais. E ele foi perguntando o diretor para cada enfermeiro, para cada técnico ali da época, quem poderia cuidar daquele homem. E devido àquelas circunstâncias, ele não impôs a ninguém, ele só perguntou e ninguém aceitou até então. Essa moça, ele tentou poupá-la ao máximo disso, porque ele sabia que se ele perguntasse, oferecesse para ela, ela ia aceitar. Porém, ela era uma moça muito dedicada, trabalhava demais, e era um trunfo para ele porque ela ajudava em outras áreas. Se ela aceitasse aquele serviço, ele sabia que ele ia perder uma grande mão de obra ali do hospital. Mas, vinha oferecer a todos, ninguém aceitou, não teve outra alternativa a não ser chamar essa enfermeira e perguntar se ela aceitaria o caso. E ela, de prontidão, já aceitou na hora, mesmo sabendo que ia tirar seus dias de segunda a segunda, de dia, de noite, não teria hora, ela teria que ficar com aquela pessoa ali cuidando 24 horas por dia. Apesar que a expectativa sobre aquele rapaz seria de pouco tempo de vida dele, no estado que ele se encontrava, ia ser um tempo muito longo, essa dedicação. Porém, devido a tanta dedicação, a cura das feridas, o tratamento certo, o medicamento na hora certa, toda aquela dedicação, essa pessoa começou a reagir à doença começou a cessar, a carne foi cicatrizando, e passado mais de 6 meses,
esse homem estava pronto para ir embora. Ele poderia receber seus tratamentos na sua casa, não haveria mais hospital. Recebeu alta, estava bem dizer curado. E no dia da alta, aí ele estava saindo, ele chegou até o diretor do hospital e foi lhe agradecer. E o diretor, um homem sensato, justo, falou: não é a mim que você tem que agradecer, é aquela enfermeira. Ela se dedicou, ela cuidou de todo o seu tempo da vida, ela abdicou de tudo que era dela, ela abdicou de família, da casa, ela ficou ao seu lado, é ela que você tem que agradecer. E ele então chegou-se até ela e agradeceu pelo imenso trabalho, por toda a dedicação, pelo amor, que ele sabia da situação dele. Essa moça então, em poucas palavras, disse: eu só fiz o que eu estudei, é o que eu gosto, eu jurei fazer isso, então eu não fiz nada demais. Nessas poucas palavras, este homem olhou para ela e falou: você, apesar de falar o turco, você traz um acento nas palavras armênios. Ela falou: é natural, sou nascido e criada na Armênia. Ele falou: eu já estive no seu país, no período da guerra. Ela falou: certamente. Sim, você esteve no meu país, você esteve no meu vilarejo, você esteve na minha casa, você matou meu pai e minha mãe, sem a menor sombra de dúvida. Você pegou minha irmã mais velha e deu para os seus soldados dilacerarem ela na rua, até que ela não suportasse mais ver essa morte. E comigo você fez uma escrava sexual, me levou para sua casa, onde eu vivi as piores dores do mundo e as maiores humilhações que a vida pode impor a uma pessoa. Ele então empalideceu, perdeu o chão, não sabia o que estava acontecendo. E ele, tentando assim, olhando para ela, ele reconheceu ela, lembrou-se do ato. E aí, numa pergunta atroz, ele falou: desde quando você me conheceu? Ela falou: desde o primeiro minuto que eu te vi dentro desse hospital. E por que você não me matou na sua oportunidade? E ela respondeu: porque eu sou cristã. Meu Deus prega que eu perdoe as pessoas e não retribua na mesma moeda. Essa história é uma história psicografada, existe em livro, eu trago tudo certinho para o final, depois onde vocês encontrarem. É um ato real, tem alguma ficção um pouco, mas na sua base é uma história real. Essa moça, ela não revidou, ela empregou o perdão um pouco mais além. Ela não só perdoou, ela ajudou o seu inimigo, no qual ela poderia matar. Esse homem não reconheceu ela. A vítima, sim, sempre reconhece o algoz, mas quem bate sempre esquece, quem apanha não. E ele, ali, ela não revidou. Os pais dessa moça, segundo histórias, já existia uma certa perseguição entre esses pais e esse tenente. Já vinha de longa data na evolução espiritual de um perseguindo o outro, um perseguindo o outro. E ao perseguir ali, naquele momento, se encontraram, por isso que ele nem pestanejou, ele já trazia aquele ódio na parte interna daqueles pais, por isso que ele matou, e as moças acabaram só estando naquele local, no lugar errado. Se as moças comprassem essa briga, principalmente essa, teria criado aquela roda que um vem, cobra, outro vem, paga, um cobra, outro vem, paga, e nunca cessa, como os indianos chamam, roda de samsara, nunca cessa. Essa moça pôs fim a essa roda. Ela pôs fim à causa do pai, porque se ela mata esse homem, ele não tinha reconhecido ela. Ele ia morrer e ao chegar no além vai falar: como que uma enfermeira que se dedicou a ajudar os outros me mata? O que essa mulher tem na cabeça? E começa a perseguir ela. E vem e vai. É aquela típica brincadeira de criança, quando a gente era pequeno, começava a brincar com o irmão, essas coisas, de um dar tapa no outro, e os pais falavam: brincadeira de mão não dá certo. Porque às vezes você dá um tapa, o outro vem, dá um mais forte, o outro vem, até a coisa esculhambar de vez. E é isso, ela simplesmente pôs fim numa roda através do perdão. Então, nunca falar que essa moça esqueceu tudo que ela passou. Não esqueceu. Lembra cada um. Ao vermos nossos algozes, ao vermos as pessoas que nos ferem, ou as pessoas ao nos ver quando ferimos alguém, é impossível esquecer. O perdão, vem aquele ditado: se você lembra é porque você não perdoou. Não é isso. Esquecer uma ofensa, esquecer um mal, eu acredito ser quase impossível. Aliás, se esquecermos, ou é esclerose ou Alzheimer.
Pelo contrário, não vai esquecer. Mas o sentido do perdão é não revidar. Não revidar de forma alguma. Não retribuindo o mal que recebemos. E além do mais, é não retribuir o mal e nem pensar mal. Ah, foi sem vergonha comigo, foi pilantra, tomara que bate o carro, tomara que isso, fiquei sabendo que ele fez isso. Não é se com prazer com o mal que vai acontecer. Esquece, deixa para lá. Não é também chegar e pedir perdão para a pessoa, porque às vezes a pessoa está nervosa com você ainda, você vai pedir perdão, vai causar mais mal ainda. É você não retribuir de forma alguma, não é ficar pensando mal, não é desejar, fez isso, porque a partir do momento que pensamos mal contra alguém, entramos num estado negativo, emitimos energias negativas e abrimos nossa guarda para que energias negativas também acerte a gente. Perdão é isso. O perdão, na essência da palavra, é não retribuir, é não esquecer, é deixar de ser punida. Esse é um ato que a pessoa, além de não agredir, ela foi além, ela ajudou. Existe uma história que eu estava lendo de Maria Madalena, quando foi atirada aos pés de Jesus também. E atirada aos pés de Jesus, os fariseus perguntaram: essa mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer com ela, mestre? E Jesus já sabia da maldade dos fariseus, que eram cheios de armadilhas. Se ele falasse apedrejem, conforme a lei de Moisés, ele, aquele homem caridoso, bondoso, que pregava a paz, estava indo contra. Provavelmente ele seria apedrejado junto com ela. Se ele fala, segue a lei de Moisés, eles apedrejavam. Se ele fala, não faça nada, ele também estaria errado. Então, em sua sabedoria, naquele momento calmo dele, ele pega uma pedra, estende o braço, que atire a primeira pedra que ele não quebrou. E desde os mais velhos, os mais jovens, até o último, e todos foram saindo. E aquela mulher estava livre do seu ato, do apedrejamento, não do que ela fez. Certo passagem também que estava lendo, conta essa mulher que tempos depois, ela sabia que Jesus estava na cidade, no vilarejo de Cedron, um pouco à frente de Jerusalém, no qual ele ia pregar a sua nova ali, e ela ficou sabendo que ele estava ali. Cedron era um vilarejo próximo a Jerusalém, que tinha em torno de 6 quilômetros de distância. Então ela foi até ele, e no momento antes dele conversar, ali na beira da estrada, ela se encontrou com ele, Maria Madalena, e foi justificar o que aconteceu. Ela falou: eu errei, Senhor, eu cometi adultérios, mas quando eu me casei com aquele homem, ele era amoroso, ele era amável, ele me tratava bem, e de uns tempos de outro, ele vive em bebedeira, ele me humilha, ele chega em casa, ele maltrata eu, ele fazia de tudo. Não cometi adultério por vício, cometi porque ele me maltratou tanto, até que eu não resisti e caí na tentação carnal. E foi isso que aconteceu. Então existiu uma mulher adulta, mas o que levou ela àquele adultério, ninguém conta a história. O que aconteceu, quem fez aquilo. Então aquela pessoa teve culpa no ato dela, não que ela não teve. E Jesus falou: ninguém te condenou. Repare o seu erro, você não está perdoado do que você fez. Repare o seu erro, busque consertar seu erro. Porque no dia que ele falou que atire a primeira pedra quem nunca errou, foi quem nunca errou. Porque se ele falar atire a primeira pedra quem não cometeu adultério, talvez ela seria apedrejada por alguém. Isso sim, é quem nunca errou. Não cometemos ato de adultério, mas de repente eu chego em casa e bato no meu filho, espanco minha mulher, maltrato meus pais. Qual erro é pior? Qual é melhor? Qual é mais fraco? Qual é mais forte? Erro é erro. Se temos erros, temos que consertar. E conta a história que Maria Madalena se dedicou a ajudar pessoas. Entrou-se numa casa de acolhimento e ali, durante muitos anos, viveu em ajudar pessoas que tinham lepra, que passavam por situações difíceis. E certa vez apareceu um homem cego, com doenças na pele, provavelmente lepra, naquela época, e ela se dedicou tanto.
E a única coisa que esse homem falava era: eu quero encontrar a mulher a quem um dia eu maltratei, fiz ela cair em desgraça, e eu gostaria tanto de ter essa mulher que ela me perdoasse, que ela me aceitava. Sem ele saber que quem cuidava dele era Maria Madalena, a ex-esposa dele, no qual ele atirou na praça pública para ser apedrejado e não ficou, voltou. Ele não assumiu, porque ele sabe que ele cometeu, que ele tinha culpa para ela. Ele sabia que ela estava errando por ele. Esse é o erro. E Maria Madalena consertou os erros dela ali, ajudou tantas pessoas quanto pôde e não cobrou nada de ninguém. Ela consertou esse erro. Sempre há tempo de consertarmos os nossos erros. Não vamos atrás de pessoas pedir perdão. Se tivermos oportunidade, lógico, vamos. Mas às vezes causamos mais mal. Deixamos de irradiar. Esses dois casos tratam do perdão além, que além da pessoa pedir perdão, ela vai além fazendo algo mais, que é o sentido literal da palavra perdão, que vem do latim, que quer dizer perdonare, que é a palavra per mais donare. Per é o prefixo de ir além, donare, doar, doar além. Se pede para caminharmos 1000 passos, 2000 passos, esse é o ir além. Às vezes hoje não temos essa condição do ir além, mas só de não rebatermos com maldade a agressão que nos chega. Quando Jesus fala dar a outra face, não é tomar um tapa no lado esquerdo e dar o direito. O que ele quer dizer é a face do Espírito. Se o mal vem de fora para dentro, de dentro para fora colocamos a outra face. O amor. O amor. Não vou ficar. Porque às vezes é melhor estarmos na situação de vítimas do que na situação de algoz. Quem gostaria de estar para ele? Quem gostaria de ser o tenente? Esse cara fez. Ele recebeu o perdão dessa moça. Ela parou com a rota dela, com o problema dela. E os demais? Durante o Holocausto, quantos que não viveram mal? Então, é parar com isso. É oferecer a face do amor mesmo. É fácil? Não, não é. As pessoas que praticam o perdão hoje com facilidade, eles começaram isso daí já do nada. Quem pratica o perdão com facilidade hoje, lá atrás começou perdoando com ódio. Passou a ser hábito e depois passou a ser com amor. Tudo tem começo. Vamos começar rezando quando entramos em atrito, quando ofendemos alguém. Então vamos procurar estar na situação de vítima, porque sermos órfãos é pior. Eu gostaria, para me estender muito, quando eu disse uma história lá da Turquia, da Armênia, de Jerusalém, eu vou tentar trazer uma aqui perto da gente. Não tão perto, mas para entendermos no Brasil. Dentro do estudo do tema perdão, acompanhando algumas reportagens, alguns livros, eu li uma história de Paulo, que ele conta que lá na Casa São Luís, onde eles trabalham lá em Salvador, há uns 16, 17 anos atrás, eles tinham um atendimento já fraterno. Eles já aplicavam um atendimento fraterno. Porém, não era igual é hoje, que hoje tem a triagem, todos que chegam na casa acompanham a palestra, o passe, e depois o atendimento fraterno passa por uma triagem. Casos mais específicos, ou por assim dizer, mais graves, vai até o de volta. Mas antes, naquela época, ele falava que não, que todos que estavam na casa eram atendidos. Era atendimento 3 vezes por semana, começava em torno das 7 da noite e ia até 2, 3 horas da manhã. E era aquele cansaço, ele morava a 30 quilômetros da onde ele trabalhava e tudo isso. E ele conta que um dia, era em torno de 1 hora da manhã, ele estava atendendo uma senhora, contando seus problemas ali e tal. E aí chegou uma amiga dele de longa data, uma mulher muito rica, da cidade, conhecida dele, porém ela não era espírita, porque ainda o Divaldo brinca que o espiritismo com a riqueza plena é complicado dos dois conviver juntos. Mas essa mulher era muito bondosa de coração. Até o Chico chamava, o Divaldo chamava ela de corretora, porque só levava para ele problemas. E era do tipo assim, que encontrava na rua, ó, vai lá no centro e tal, procura fulano, fala que foi eu que mandei.
Então, era essa a história. E ele conta que estava atendendo, essa moça entrou, essa mulher, junto com mais uma outra senhora e um homem junto com eles. E ela, de volta, preciso falar para você. Ele falou, estou atendendo, aguarde a sua vez. Ora, mas onde está a fraternidade nisso? Ele falou, a fraternidade de respeitar o próximo é um ato de fraternidade. Aguarde a sua vez, eu não vou poder te atender enquanto eu não terminar. E tem mais pessoas na tua frente. Ela tinha essa liberdade pela amizade que tinha com ele, mas não que isso era justo. E aí, meio revoltada, um pouco assim, ela acabou se sentando lá atrás e esperou a vez dela. E ainda até a senhora que estava sendo atendida ficou meio constrangida e falou, quer que eu ceda o lugar para ela? De volta, falou, de jeito nenhum. Todos. Que hora que você chegou aqui? Ela falou, meio-dia para pegar um bom lugar. Então, já são 1h da manhã, ela chegou 13 horas depois e quer já chegar na frente. Passou, ele atendeu todo mundo, por volta das 2h30 da manhã, ele terminou, aí ele deu sinal para aquela senhora e a amiga dela vir. Fez assim, ela falou, você não pode vir até aqui? E ele já cansado, ele falou, nossa, eu vou lá, eu vou ter que ficar em pé, eu já estou com dor nas pernas. Mas como eu sei que o povo gosta de uma superstição, apesar do espiritismo não pregar superstição, eu sei que gosta. Aí eu lembrei da luz que você falou, tem uma luz aqui. Aí de volta falou, já sei o que eu vou fazer. Virou para ela e falou, eu até posso ir aí, mas não devo. E ela falou, por quê? Falou, porque aqui tem uma luz divina sobre mim. Se eu for aí, essa luz não vai junto comigo. Ah, então eu vou aí. Aí ela pegou, foi junto com essa senhora. E assim foi o ato. Ela chegou, Divaldo, essa é minha amiga, ela acabou de perder o filho dela faleceu. Sem perguntarem o porquê ou como. E aí o Divaldo ficou sem chão, porque falou, o que eu vou falar para uma mãe que acabou de perder o filho? Não é 2 mais 2 é 4. Não tem uma palavra mágica. Não tem como eu falar que o filho está do lado de Deus, brincando com Jesus, correndo, fazendo 1001 coisas boas. Aliás, se foi um ser humano ruim na Terra, quando desencarna, do outro lado continua sendo ruim, até aprender as coisas, até entender o que está acontecendo. Então não tem como eu chegar e falar palavras mágicas, caridosas, que eu não vou ajudar. Nisso ele olhou para frente novamente e atrás da senhora estava o seu espírito, guia, Joana de Anjos. Falou, parabenize ela. Ele falou, bom, você nunca me deixou em maus lençóis, não vai ser agora. Aliás, você está de parabéns. Você está... Ela falou, como assim? Você é um monstro. Eu acabei de perder meu filho e você vem me dar parabéns. E ele já meio sem chão, tentando explicar alguma coisa. E nisso ele olha, vem entrando uma senhora e mais um jovem rapaz com uma marca de tiro na testa e uma no peito. E ele entendeu logo. Ela falou, te dou parabéns, sim, porque é melhor nós sermos as vítimas do que o algoz. Seu filho foi assassinado. E a mãe do filho que matou? Você sabe como que ela está? Não quero nem saber, eu quero que ela tenha mais problemas. Ele falou, não, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que está acontecendo. E nisso, a senhora que está junto com esse jovem no espírito, chega perto de volta e fala, eu sou a mãe dela. E ela está muito perturbada. Acalme ela. Fala que a sua mãe está aqui do lado. Fala que é a Carmen, que todos me chamam de Carmenzita. E o Divaldo transmite essa mensagem, sem antes falar que o filho tinha sido assassinado, sem antes falar nome, sem nada. E ali ela começa. E o menino pede licença, diz o Divaldo que nunca tinha acontecido aquilo, numa reunião daquela, era sempre uma reunião de palestra e paz, nunca de fenômeno. E junto com os guias da casa foi autorizado que o Divaldo psicografasse a mensagem daquele menino naquele momento. E a mensagem foi mais ou menos assim: mãe, pare com essa perseguição, não se mate, porque se você se matar nós nunca vamos nos encontrar. Não deseje matar aquele menino igual você já pensou em contratar alguém para matar. Nós discutimos naquela manhã da minha morte, ele era meu amigo. Ele só estava perturbado com as drogas, ele fez consumo de crack, ele se perdeu violentamente. Naquela manhã nós havíamos discutido por causa de uma menina na escola. Você se lembra que eu estava indo para o cursinho à noite e ao sair no portão,
Ele passou e desferiu 2 tiros, um no meu peito e outro na minha testa, e eu acabei falecendo em seus braços. E assinou a carta. Com todos esses detalhes, a mãe já estava mais do que convencida que era seu filho. E ela pegou o RG do menino, que estava na sua bolsa, e ao conferir, as assinaturas eram idênticas. Não teve a menor sombra de dúvida. Isso durante a semana. E aquela paz ali já voltou, o perdão, aquele ódio que ela tinha de matar, de querer matar o outro, de querer se matar, aquilo ali cessou tudo. Diz o Divaldo que no atendimento do próximo sábado, daquela semana mesmo, entra a senhora, a corretora dele, juntamente com essa mãe, mais uma outra senhora e mais algumas pessoas. E aí a Joanas fala, voltou a tua corretora, a mãe da vítima, ou a mãe do homicida e tudo mais. E aí chegou essa corretora de volta, esperaram chegar a vez deles, não avançaram nada. Falou, Divaldo, trouxe aqui a família inteira agora. Aquele ali é meu marido, aquele ali é o pai de não sei quem, aquele ali é o outro, e aquela ali é a mãe do homicida. Quero ver o que vai acontecer. Ela achou que era um circo aqui, estava achando que ia ter um desfecho de circo. E Divaldo, conversando ali no pós, aí falou, essa daqui é a mãe do amigo do meu filho. A mãe da vítima, presta atenção na frase. Essa é a mãe do amigo do meu filho. E a mãe falou, do teu amigo não, do assassino do teu filho. E o Divaldo falou, não, uma mãe jamais deve julgar o filho. Mãe é isso, é carregar todas as mágoas, é sofrer, é padecer para isso. Uma mãe jamais condena. Nisso adentrou novamente a senhora em espírito, juntamente com o rapaz. O rapaz já estava melhor, já não tinha mais aquele karma de perseguição da mãe, maltratando da mãe. Por quê? Porque ele já estava mais pálido, já não estava tão pálido, já não trazia tantas marcas das feridas, dos tiros que tomou, já era uma pessoa mais assim. E em conversa ali, ele psicografa uma nova carta, direcionada ao amigo que já estava preso. Era menor, na época existia a Fundação Casa e tudo mais, ele já estava preso já. E ele psicografou uma carta endereçada e falou, pede para a mãe dele levar. E o Divaldo falou, leve. Ela falou, eu não vou visitar ele na cadeia. Ele falou, você vai sim. Você vai perdoar e você vai levar essa carta. Enfim, depois de tudo isso, ela acabou levando. A carta contava que perdoava ele, que ele não precisava entrar em transe, porque eles já estavam saindo do período do uso das drogas, tirando aquele tóxico, e os pensamentos já eram se matar, cometer homicídio. Ou seja, você acha que isso era ser vítima ou ser algoz? Qual que esse rapaz estava passando? Ele tirou a vida de alguém, mas a vida dele também foi dilacerada, a ponto de não ter mais condições nenhuma de viver. Porém, com essa carta, ele se reencontrou, ele cumpriu a sua pena perante a justiça e mais alguns débitos depois que a justiça lhe impôs, porque era menor, sai com 18 anos na época, e ele acabou cumprindo tudo isso. Com esse perdão, com esse ato das famílias, ele estudou psicologia, se tornou um excelente psicoterapeuta, se dedicou ao uso de drogas. A corretora, por ser muito rica, abriu uma casa em Salvador que é referência em tratamento de drogados, para que não tenham condições de se tratar em clínicas particulares. Ele é o diretor e cuidador dessa casa. A mãe do homicida se tornou uma pessoa exemplar no tratamento, de ajudar as pessoas no tratamento da AIDS. É referência hoje em Salvador. Isso está lá para quem quiser ver. Mais perdão que isso, um ato de perdão salvou 2 famílias, salva milhares de pessoas hoje com o uso das drogas que beneficiam-se dessa casa e todos estão bem. Isso é o doar além. É fácil? Alguma história dessa daqui seria para nós fácil de perdoar? Não. Mas são tudo pessoas simples que simplesmente colocaram o ato do perdão em dia. Não retribuíram e fizeram além disso. Isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Um ato simples do perdão. Espero que dê tudo certo na vida de todos. Que esse ano que está terminando seja um ano com muitas bênçãos e glórias ainda. E o ano que vem
Espero podermos estar juntos durante muito tempo, com muita alegria, batendo cada vez mais papos. Que assim seja.